Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre mais uma doutrina bíblica, a doutrina da cura divina. A cura divina ela é mais um dos muitos benefícios, das muitas bênçãos da cruz do Calvário. O profeta Isaías, no capítulo 53, e versículo 4, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por ferido e aflito, aflito e ferido de Deus. Quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, o evangelista ele diz que o pessoal trazia endemoniados e pela palavra, pela sua palavra, Jesus expulsava os demônios, curou enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que é o versículo que acabamos de ler, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então nós entendemos sim que da cruz do Calvário emana esta mensagem espiritual, da cura espiritual, mas também as curas físicas, muitas bênçãos físicas fazem parte desta obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E nós observamos que quando Deus fala com o profeta Isaías, sendo ele Deus onisciente, ele já fala usando o tempo presente, Ou seja, para Deus não é limitado pelo tempo, Então ele já desde o início anuncia o fim das coisas, ou seja, de coisas que ainda vão acontecer, ele já fala como estando acontecendo, Então esse é Deus Todo-Poderoso, Então ele já, desde o início, antes da fundação do mundo, ele já nos elegeu para a salvação e também já providenciou aquilo que necessitaríamos para a nossa vida. Então a cura divina, cura de enfermidades, fazem parte, e a permissão de usar a expressão do pacote da salvação. Então, a cura divina, ela é parte do Evangelho, É parte do Evangelho. Então, nós devemos sim crer e pregar, Esse Jesus que cura, que transforma, Obviamente, devemos entender que o crer e pregar a cura divina não deve ser comparado a negociatas que muitas vezes são feitas em nome da fé, muitas vezes se aproveitando da fragilidade de pessoas para delas arrancar vantagens financeiras, Não é disso que estamos tratando daquilo que a Bíblia realmente diz, a cura divina como parte da bênção da salvação. Em Marcos 16 e 18, a Bíblia diz assim: pegarão serpente, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, parte do Evangelho a cura divina. E quais são os meios de receber a cura divina? Um deles, oração pessoal. Em Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao 5, nós encontramos ali quando Deus envia o profeta Isaías até o rei Ezequias. E pela palavra de Deus, Isaías diz ao rei que estava enfermo
que ele não ficaria curado, né, mas que morreria. E então diz o texto que o Ezequias ele se vira para a parede e chora, né, e ora ao Senhor. E então Deus manda que Isaías volte. Ele já estava saindo ali da casa, do palácio real, melhor dizendo. Então Deus diz a Isaías que volte, pois ele acrescentaria ainda 15 anos à vida do rei. Então, pela oração pessoal, Deus atendeu e curou aquela enfermidade. E também pela oração de outra pessoa. No livro de Números, capítulo 12, versículo 13, nós encontramos a história, né, que nos conta quando Arão e Miriam, eles se levantaram contra Moisés, motivado por inveja, e então, como resposta a isso, Deus permitiu que uma lepra os atacasse, e Moisés orou por eles, né? Versículo 13, né? Moisés ora e o Senhor cura tanto a Arão quanto a Miriam. Em 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, nós encontramos Paulo orando pelo pai de Públio, né? A história nós conhecemos. Paulo tinha sofrido um naufrágio, né, juntamente com os demais passageiros e tripulantes daquele navio, e então eles estavam próximos a uma ilha chamada Malta, e lá se descobriu que o pai do chefe da ilha, né, o principal da ilha, estava enfermo, e Paulo orou e o Senhor curou. Então, a oração de outra pessoa, também Deus responde à oração. Também nós encontramos um outro meio da cura divina, por meio da unção de óleo, né? Tiago diz que por mão dos presbíteros. Em Marcos 6 e 13 nós encontramos a Bíblia nos dizendo que Jesus curava, né, enquanto os discípulos ungiam pessoas. Deixa eu só localizar aqui para nós fazer a leitura desse texto, porque quando se fala da unção com óleo, geralmente a gente se lembra primeiramente de Tiago, né? Que diz: se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, e orando e ungindo com azeite o Senhor o curará. Está em Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16, mas aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 13, diz assim: e expulsavam os demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curava, né? Que é quando o Senhor envia os seus discípulos, né? No que chamamos da missão, né, dos 12, Deus envia os seus discípulos, que eles voltam alegres. Então a Bíblia diz que eles oravam e ungiam com azeite. Então, através disso, o Senhor age também. O que nós devemos também destacar, que a unção do azeite, o azeite não possui uma mística em si mesmo, como muita gente pensa que pode pegar de qualquer forma, ungir objetos, ungir animais. Não é dessa forma, né, que a Bíblia nos ensina. Mas o que age é a oração da fé. Ou seja, se eu orar com fé e ungir, Deus cura. Se eu orar com fé, não tendo também o azeite para ungir, Deus cura. Agora, se eu orar e ungir sem a fé, aí não acontece nada. Então, a mística não está, né, o azeite não é um objeto místico, né, como às vezes se tenta passar, né? A verdade, o segredo está em ter a comunhão com Deus e ter a fé no Senhor. Mas a Bíblia nos ensina, né, que a oração e unção com óleo, né, Deus age através desta prática. E também
Coríntios capítulo 12, versículo 9, fala dos dons de curar. É um dom maravilhoso, né, que Deus outorga aos seus servos, para que através dele Deus use pessoas para que possa curar outras pessoas através desse dom maravilhoso, poderoso. Mas aí existem muitas pessoas que não são curadas, né? A gente poderia citar algumas razões possíveis. Primeiramente, nós poderíamos dizer que a falta de fé, ela é um empecilho para a cura. E aí eu devo dizer também que não somente do doente, né? Porque muitas vezes se percebe, alguém faz uma propaganda e até, como já falei, procura tirar vantagem financeira da situação de alguém que está debilitado, e aí quando a cura não acontece, porque você não teve fé, né? Então, a falta de fé, sim, é um empecilho. Tiago 1,6 diz: peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, essa fé ela é tanto exigida de quem ora, né, como de quem recebe. Então, nem sempre essa falta de fé é por parte de quem está doente. Às vezes pode acontecer de que você, né, esteja diante de alguém que não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, também não tem fé e está apenas se aproveitando da situação. Isto é possível e acontece muito. Não estou dizendo que é todos os casos, né, mas estou dizendo que quando nós dizemos que a falta de fé é empecilho, não é apenas a falta de fé de alguém que está doente, tá? Também pecado não confessado e nem abandonados impedem a cura. Eu vou ler alguns textos, né? Alguns eu estou só citando, mas esses aqui eu vou ler, né? Porque isso é muito interessante. Salmos 66, versículo 18, diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o pecado impede as nossas orações, ou que sejamos atendidos por Deus em nossas orações. É mais uma referência, Provérbios 28 e versículo 13, que diz: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, mais um texto nos mostrando que o pecado ele é como uma barreira de separação entre nós e Deus e, consequentemente, um empecilho às nossas orações, né? Conforme diz aqui, o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre as transgressões nunca prosperará. Vamos aqui para Tiago 5, versículos 15 e 16. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, a confissão e abandono de pecado é também um empecilho para a resposta, ou melhor, deixa eu refazer aqui o meu raciocínio. A confissão de pecado e abandono, né, se torna favorável para que Deus opere em nós o seu poder. E, do contrário, a falta de confissão e a falta do abandono do pecado, isto consiste no empecilho para a resposta de Deus. Ainda uma outra possibilidade
para que alguém não seja curado é até mesmo um agir de Deus. Existem pessoas, vamos dizer assim, que são até de certa forma egoístas, conforme disse Tiago 4,3, que muita gente ora mal, pede mal porque pede para gastar nos seus deleites. E aí, por misericórdia, Deus não atende, para que essa pessoa permaneça aos pés do Senhor. Então, o Senhor, por misericórdia, às vezes, permite que a provação venha para que o ser humano permaneça aos pés de Cristo. Então, também a falta de perseverança pode ser um empecilho para a cura, Por exemplo, nós já citamos aqui o caso do do rei Ezequias, ao qual Deus acrescentou, mas o Senhor aplicou um tratamento, vamos assim dizer, ao rei Ezequias. Vamos lá, Isaías 38:21. Diz assim: disse Isaías: toma uma pasta de figos, ponha como emplasto sobre as chagas, e ela sarará. Também dissera Ezequias: qual será só o 21 mesmo, que fala aqui desse tratamento sobre a pasta de figo. Então, às vezes, Deus prova a nossa perseverança, nos fazendo passar, por este, vamos assim dizer, por esse tratamento. E aí nós temos também em Marcos 8:23 ao 25, a história de um cego que o Senhor cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos dele. O João 9:6 e 7, que o Senhor fez lodo, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Então, a perseverança da obediência daquele homem o levou a alcançar a cura, porque se ele se recusa a obedecer, se ele acha tudo aquilo apenas uma mera bobagem, não teria alcançado a cura. Então, a perseverança, a obediência daquele cidadão o fez com que ele alcançasse, a bênção desejada. No Marcos 8:23 a 25, conta a história de um cego também, que Jesus toma pela mão, leva fora da aldeia, cospe nos olhos dele e coloca as mãos. Perguntou se ele estava vendo. Ele disse que via os homens como árvores, então ele via de forma limitada. E então o Senhor, levantando os olhos, disse: vejo os homens mais como árvores. Depois disso, tomou-lhe pela mão e tornou pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado. O Senhor colocou suas mãos sobre os olhos daquele homem e a visão ficou totalmente restaurada. Então, a perseverança. O Senhor cuspiu-lhe nos olhos, o que alguém poderia achar uma falta de higiene, de ética, coisa e tal, mas aquele homem perseverou e alcançou a cura. Então, a perseverança nos leva a alcançar a cura, e a falta de perseverança pode ser um empecilho para que não sejamos curados, para que alguém não seja curado. E, às vezes, por um tempo, pode acontecer de não sermos curados por prova da nossa fé, Como temos como exemplo o patriarca Jó, que foi provado, bem conhecida a história de Jó,
Muitas pregações, muitas canções a respeito dessa história. E a Bíblia diz que a prova da nossa fé produz a paciência, né? Tiago disse que devemos ver qual foi a paciência de Jó e a bênção que ele alcançou. Em João também a Bíblia fala de um pecado para a morte, ou seja, um pecado que impede que o homem seja restaurado. Nós não vamos falar sobre isso agora, né, porque é um tema que não é simples de se abordar, precisaria de um tempo maior. E a falta de perdão, isto é algo que é não somente bíblico, mas também algo que é comprovado dentro, da psicologia, da psiquiatria. A falta de perdão impede a cura, ou melhor, leva a pessoa a adoecer. A Bíblia trata, por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós oramos dizendo: perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, e como perdoamos os nossos devedores. Em Mateus 18, do 15 ao 35, o tema é sobre perdão. O Senhor começa falando sobre como se deve tratar o pecado de um irmão, ou seja, se alguém tem algo contra ti, vai só você e ele, se não perdoar, chama 2 ou 3 testemunhas, se não, leva à igreja, se não ouvir a igreja, então considera como não fazendo parte da igreja. E o Senhor conta a história, uma parábola para ilustrar que a falta do perdão acarreta tanto enfermidade física quanto a ira de Deus sobre a pessoa. Então, o não querer perdoar ou não perdoar os irmãos também é um empecilho para a cura. E há enfermidades que não são enfermidades físicas. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que há enfermidades que são espirituais. Então, nesse caso, o que deve ocorrer é uma libertação. Quando se trata de uma enfermidade causada por espírito maligno, há a necessidade de uma libertação. E, por fim, o Senhor Jesus, ele sempre quer curar, ele sempre quer libertar. Certa vez, um leproso chega para Jesus e disse: queres, pode tornar-me limpo. E o Senhor de imediato disse: quero ser limpo. Então, a vontade de Deus, o querer de Deus é a nossa saúde, a nossa cura, o nosso bem-estar. Então, busquemos a Deus com seriedade, com equilíbrio, com fé, crendo que Ele é misericordioso para nos curar, não nos entregando a muito sensacionalismo que infelizmente acontece nos dias atuais, onde muitas pessoas se aproveitam. A gente deve reconhecer e denunciar isso, porque a Bíblia não permite, não ensina isso. Existem muitas pessoas que se aproveitam da fragilidade de outras pessoas, principalmente na hora da doença, para causar ainda mais problemas a esta pessoa. Mas em Cristo nós encontramos cura. Em Cristo nós encontramos saúde. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.